A gente fala sobre saúde aqui no nosso BG porque o tempo mudou, as manhãs estão mais frias, você já notou agora com a chegada do outono, e com essa mudança toda nas temperaturas, aumentam os casos de infecções respiratórias. Eu, inclusive, sou uma das vítimas, porque já estou sofrendo com esse tempo também, tenho alergia, então é só o tempo mudar, né? Eu acho que para muita gente mudou o clima, porque de manhã é aquele friozinho, e aí depois ao longo do dia aquele calorão danado, igual a gente mostrou agora há pouco, que já está 29 graus aqui na região de Rio Preto, e à noite cai novamente a temperatura. Que organismo aguenta isso, né? Para entender melhor e receber mais dicas, mais orientações também, a gente está tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio o médico pneumologista, o doutor Felipe Colares. E aí o doutor está aqui, agradeço desde já pelo convite. Doutor, o que a gente faz para melhorar a situação? Quem já tem algum problema respiratório, quem já sofre até mesmo, sem falar da rinite alérgica, mas quem tem asma também, tem outros problemas, sinusite também, o que a gente pode fazer agora neste momento? Porque a automedicação sabemos que não é recomendada, somente se um profissional estiver acompanhando. Mas tem algo que a gente possa começar a fazer na nossa casa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. De fato, mudou o tempo, as doenças respiratórias aparecem, né? As exacerbações, as crises respiratórias aparecem com frequência. A grande questão é que vem um frio e na nossa região a baixa umidade. Então, a baixa umidade junto com o frio propicia muito o surgimento dessas crises, exacerbações, aumenta a busca pelo hospital, as internações por doenças respiratórias. O que a gente precisa fazer, de fato, é a receita caseira. O mais simples é muitas vezes o mais eficaz. Hidratação, mantermos sempre hidratado, manter a nossa casa com mais umidade, né? A gente pode fazer isso com umidificadores, mas a gente pode fazer de forma também simples. Pegar uma bacia com água, manter ali uma toalha molhada, mas sempre renovar essa água, renovar a toalha também, porque o excesso de umidade também é prejudicial. Mas a gente faz o básico, mantendo uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, mas o mais importante neste momento de tempo frio com baixa umidade é a umidade e a hidratação. Doutor, eu falei a respeito da automedicação. Bom, não adianta a gente mentir. Eu não vou mentir aqui para o senhor, porque a gente tem o costume de comprar aquele analgésico na farmácia, aquele antialérgico também. Para as crianças, é recomendado a gente dar alguma coisa ou procurar o mais rápido possível um médico, um profissional? Qual a orientação para as mães que estão nos acompanhando agora e de maneira geral também? Porque de hábito a gente faz isso. Não adianta falar que não faz, porque nós fazemos. Não é correto, não é o indicado. Mas nesse período agora que a gente tem casos com mais frequências, unidades de saúde também lotadas, né? E até mesmo às vezes você vai na unidade procurando um atendimento e você acaba contraindo lá uma outra doença, porque é muita gente, é muita aglomeração. Então, em relação a medicamentos, o que a gente pode, o que não pode? O soro fisiológico também ajuda ou não, doutor? Perfeito, perfeito. Isso é uma preocupação constante, precisamos alertar. De forma alguma, nenhuma medicação sem orientação médica, né? Mesmo que esta orientação seja algo mais pontual, medicação não tem como a gente fazer uma recomendação universal. Mas o melhor remédio é a prevenção. E o soro fisiológico faz isso muito bem, principalmente crianças, a lavagem nasal com soro fisiológico, né? Isso, uma rotina, fazer isso 2, 3, 4 vezes ao dia, manter a hidratação, eventualmente uma nebulização sem medicamento, só com soro fisiológico para dar uma hidratada na via aérea. Isso facilita ali para o bebê respirar melhor, a criança respirar melhor, mas a gente sempre orienta, se os sintomas persistirem por mais de 24 a 48 horas, é necessário procurar uma ajuda médica. E os sintomas, doutor? Porque eles são parecidos, né? Vamos lá. De uma crise alérgica, de uma gripe, resfriado ou até mesmo de Covid e influenza também. Como identificar estes sintomas para procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde? É exatamente por isso, porque a gente pode estar falando apenas de uma crise alérgica, como você mesmo citou, e eu também, meu nariz aqui incomodando um pouquinho,
ok, mas eu sei lidar com isso, mas será se naquela criança esse nariz escorrendo, esse mal-estar, não estamos diante de uma gripe, não estamos diante de uma infecção respiratória, por isso que precisa da avaliação. Precisa fazer um exame físico bem feito, uma avaliação bem feita e principalmente um segmento, né? Nós não temos muitas vezes tratamentos específicos para infecções virais, mas o mais importante do papel do médico nesse ponto é o segmento do paciente. Ela está bem hoje, amanhã ela está um pouquinho melhor e isso está seguindo. Não, amanhã ela já voltou a fazer febre, está piorando, o catarro está aumentando. Melhor a gente ficar de observação, melhor ter uma internação. Então, o aconselhamento médico é mais na progressão e resolução dos sintomas do que naquela conduta ali naquele momento de imediato, exceto se a gente estiver falando de uma crise, e aí sim é necessário uma conduta mais imediata. Doutor, a febre é um indício muito forte que tem algo errado, não é? Perfeito. A febre, ela marca para a gente uma possível infecção. Não é exclusivo, mas num contexto como esse, de sintomas respiratórios com febre, é um sinal de alerta para nós médicos ficarmos atentos em relação a isso. Posso ter infecções sem febre, mas dificilmente eu vou ter febre e estar bem de saúde. Doutor, é um período para a gente tentar não usar tanto o ar-condicionado? A gente sabe que talvez não é possível, mas seria interessante, né? O senhor falou da questão do umidificador em casa. Quem não tem umidificador, eu acho que pode colocar aquele recipiente com água, uma toalha molhada também para manter a umidade, já que a gente tem notado, essa semana nós acompanhamos que a umidade caiu bastante aqui em toda a nossa região e a previsão é que caia ainda mais. Mas deve-se evitar o ar-condicionado ou não também? Qual a orientação? É difícil dar essa recomendação em Rio Preto, né? Com o nosso calor aí já chegando a quase 30 graus. E a questão é justamente essa, nós estamos no começo do período em que vai haver a piora, né? Ainda vai ter mais queda de umidade, as manhãs vão ficar mais frias e a gente sabe que meio-dia chega a 30, 32 graus. Seria ideal sim, mas na impossibilidade de mantermos sem ar-condicionado, o mais importante é a hidratação. Então, sempre ter uma garrafa de água perto, sempre manter-se hidratado. Se possível, o ar-condicionado com o umidificador, porque o ar-condicionado diminui muito a umidade do ambiente. E mais uma questão que a gente tem em relação ao calor é que fica todo mundo ali no friozinho do ar-condicionado e um colega gripado pode passar a gripe para todo mundo, né? Então, obviamente que, se possível, manter um ambiente mais arejado, com janelas abertas e, quando não for possível, o ar-condicionado, mas sempre dando preferência aí para uma hidratação rigorosa. Doutor, só para a gente finalizar aqui a sua participação no nosso Balanço Geral, é um momento crítico já, porque a gente já percebe essa movimentação, vários casos. Com todo mundo que a gente conversa, né, sempre tem alguém que está passando por algum problema desse, ou está gripado, ou está com Covid, ou está com uma crise alérgica também, até com crise de tosse. Também agora a gente tem que repensar em frequentar lugares aí que tenham muitas pessoas, lugares aglomerados também, evitar um pouco? Sem dúvida, sem dúvida. A contaminação das infecções virais, ela se dá por gotículas e isto tem um contato próximo. Então, a persistência em locais fechados com pessoas que possam estar infectados favorece a contaminação e a disseminação da doença. Não é tão longe, né? Mas pelo que vivemos na pandemia, a gente sempre preconizava não ficar em ambientes fechados. Se você tiver sintomático, a utilização de máscara. A utilização de máscara é um ato pessoal de proteção do colega. Eu não uso a máscara para me proteger, e sim para evitar a contaminação do meu colega. Então, se eu estiver gripado, que use a máscara, que evite o contato íntimo com o colega, que permaneça mais afastado e, obviamente, aglomeração, frio e pessoas no mesmo instante é igual às várias infecções virais que a gente está vivendo. Doutor, queria agradecê-lo pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor também, ótimo final de semana. Então, mais uma vez, qualquer sintoma, se notar algo de diferente, febre principalmente também, é um período agora mais delicado, procure aí uma ajuda profissional, procure um atendimento médico, não é, doutor? Perfeito, muito obrigado e sempre à disposição para auxiliá-los e sempre procure uma ajuda médica, uma opinião, porque isso pode salvar a vida. Nós que agradecemos. Obrigada, doutor.